Olá a todos, vamos hoje, Bezat Hashem, terminar esse nosso capítulo que está falando sobre a Hazará da Tfilá. E se sobrar tempo, vamos completar um pouquinho com as alachot ligadas ao Birkat Kohanim. Fala que Tzur Chanor Chanalachá Yud Alef. חיוב על האדם לומר קדושה עם הציבור וגם אמן שלאחר הקהל הקדוש ושלאחר שומע תפילה הוא גם כן חיוב כמו קדושה. Além da mitzvah, da obrigação de fazer tefilá betzibur, tem partes específicas da Tfilá que tem uma obrigação maior. A primeira delas é falar Kedushá, o Nakdishach Venaritzach, que se fala durante a Hazará, e também responder Amém sobre aquela Kadosh e Shomei Tfilá, também são obrigações que existem. Mesmo quem não vai conseguir rezar com Tzibur, como a gente vai ver agora, ele deve se esforçar para pelo menos essas partes da Tfilá rezar. Vechen HaKadeshim Shomer Shaliach Tzibur, Chiyuvu La'anot Aleim, também responder Amém para a Kadesh do Shaliach Tzibur, também é uma obrigação que a pessoa deve cumprir. Vechen demodim sheu chiyuv lishchot im hatzibur, assim também com relação a modim que tem mitzvah de lishchot, de se leishtachavot, de se curvar junto com o tzibur. Velachen im nitacher lavol beit hakneset. Por isso, o que acontece com alguém que demorou para chegar no beit hakneset? Por algum motivo ele não conseguiu chegar na hora. Beofen shelo yachol להתפלל עם הציבור, não vai dar tempo de fazer tefilá com o minyan, ele não vai ter como começar a midar junto com o tzibur. והוא מוכרח להתפלל ביחידות, לבטא כזה sozinho. אם אין השעה עוברת, צריך שישגיח שלא יתפלל 18 בשעה שהפסיד מלענות אחד מדברים אלו, אלא ימתין עד שיענה, ואחר כך יתפלל 18. Ele deve fazer o seguinte: se ele vê que tem tempo, não vai acabar o horário da tefilá, ele não vai perder o tempo de fazer a tefilá de shacharit. Se ele percebe que vai dar tempo, então é melhor ele não chegar na Amidah para poder responder essas coisas. O amém de aquela kadosh, de Shomei Tefilá e a kedushá são partes da tefilá que não são respondidas enquanto a pessoa está na Amidah. Por isso, se ele percebe que vai dar tempo de rezar depois, e agora o tzibur está rezando, e ele vai conseguir responder essas partes agora, é melhor que ele responda tudo isso e depois ele faz a Amidah. Aval al yamtin ben gal Yisrael לתפילת 18, וצריך להסמיך גאולה לתפילה, ואסור להפסיק ביניהם, אלא ימתין קודם שירה חדשה. Se ele já estava no meio da tefilá e ele percebeu que daqui a pouco o tzibur vai começar a Hazará, vai começar a fazer a Hazará Tashat, é a oportunidade dele responder a Kedushá e Amém para aquela Kadosh e para Shomei Tefilá, então ele deve esperar a Tefilá dele e depois começar o Shmonasre. Agora, aonde ele pode parar? No lugar onde a gente fala Shirah Hadashah Shebechu Geulim, logo antes de chegar na Tefilá de Amidah, antes de terminar a Brachá de Gal Yisrael, lá ele para, espera um pouquinho, assim, se não me engano, contam que Rabenotam, assim ele fazia, espera um pouquinho, responde Amém para aquela Kadosh, Shomei Tefilá e depois começa a Amidah, porque se ele chegar no fim da Brachá de Baruch Atah Hashem Gal Yisrael, entre o Gal Yisrael e o começo da Amidah, não se pode parar de jeito nenhum para nada. Então ele para um pouquinho antes, espera o tzibur chegar na Kedushá e no Shomei Tefilá, responde Amém, e aí ele continua com a Tefilá dele. Tudo isso para alguém que não teve a oportunidade de rezar com o tzibur. הלכה י"ב, יחיד העומד בתפילת 18, כשהוא מסיים מחיי המתים, אומרים הציבור קדושה ובא לציון, או קדושת יוצר, אינו אומר עמהם קדוש, לפי שהן הקדושות שוות. Alguém pessoal, um yahid, uma pessoa específica, que ele estava fazendo a tefilá de Shmonasre, ele justamente acabou a brachá de Baruch Atah Hashem Mechayei Hametim, e na hora que ele acabou a brachá de Mechayei Hametim, o tzibur está falando Kadosh, Kadosh, Kadosh. Porém, não a Kedushá da Amidah, eles não falando Kadosh, Kadosh, Kadosh que aparece na Amidah, eles estão falando Kadosh, Kadosh, Kadosh que aparece ou na continuação, no Valetzion, ou na brachá do Kriyat Shema, que também temos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Será que ele responde ou não? Geralmente a gente não faz pausas no meio da Amidah, porém, já que a pessoa justamente acabou a brachá de Mechayei Hametim, e é o lugar onde se fala Kedushá, será que nessa situação que o tzibur está falando Kadosh, Kadosh, Kadosh de outra parte da Tefilá, aquele que está na Amidah pode ele mesmo falar Kadosh junto com o tzibur e para ele vai valer como Kedushá? Fala o Kitzur Shulchan Aruch que não. Isso ele não deve fazer. Eino omerim haim kadosh, lefi shein akadoshot shavot. Não se responde porque é outro tipo de kedushá. Não é o mesmo kadosh, kadosh, kadosh. Não é embora seja a mesma frase, não é a mesma essência, não é o mesmo tipo de kadosh. Por isso não se responde.
Avalim atzibur omrim kedushat musaf, porém sem Shabbat, por exemplo, a pessoa está na tefilá de Shacharit, ele acabou a brachá de Baruch atah Hashem mechei ametim, e o tzibur está fazendo musaf, e agora eles vão falar kadosh, 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 na Chazará da Amidah, afal pi shel mitpalel Shacharit, onei maem kadosh, vechen beipuch de kedushat Shacharit, kedushat musaf, shavotem. Mesmo que ele está em Shacharit e o tzibur está em musaf, ou mesmo que seja ao contrário, se ele já estiver mais para frente em musaf e o tzibur estiver em Shacharit, já que os dois são kedushá, ele pode completar isso. Vamos agora para completar esse simana, algumas alachot ligadas a Birkat Kohanim. O Kitzur Shulchan Aruch, ele foi escrito numa região onde tinham Ashkenazim fora de Israel. Por isso, as alachot de Birkat Kohanim não aparecem no Kitzur Shulchan Aruch, porque ele foi escrito justamente as alachot práticas cumpridas no dia a dia. Já que o costume de Ashkenazim fora de Israel não é fazer Birkat Kohanim, por isso, consequentemente, ele não escreveu as alachot ligadas a isso. Então, vamos fazer aqui um pequeno resumo de algumas alachot ligadas tanto para os Kohanim quanto para quem está ouvindo a brachá. Existe uma mitzvah de Birkat Kohanim, de levarech o povo. Os Kohanim tem uma mitzvah especial de dar uma brachá para Am Israel. Essa brachá era feita principalmente no Beit HaMikdash, mas hoje em dia a gente manteve essa mitzvah em cada minyan e minyan. Durante o Birkat Kohanim, os israelim, aqueles que estão ouvindo, eles têm que prestar atenção na brachá, mas vamos seguir em ordem. Primeiro, o que os Kohanim devem fazer antes de Birkat Kohanim? Então tem o costume de fazer Netilat Yadayim. A mitzvah de fazer Netilat Yadayim é mesmo que o Kohen foi no banheiro ou fez Netilat Yadayim antes da Tefilá, o costume é sim fazer Netilat Yadayim de qualquer jeito antes de subir para o Birkat Kohanim. E de acordo com o Zohar, já que o Kohen está se preparando para a brachá aqui, o Zohar diz que um Levi deve fazer para ele Netilat Yadayim, deve molhar as mãos do Kohen. Agora não precisa de Netilat Yadayim igual fazemos normalmente, 3 vezes em cada mão, às vezes intercalado, às vezes não. Aqui é suficiente que se despeje uma vez nas 2 mãos de uma vez só. Caso não tenha um Levi, seria bom que um Bechor fizesse isso no lugar de um Levi. Caso não tenha um Levi no Beit HaKnesset. E aí os Kohanim, eles vão fazer Birkat Kohanim, eles sobem para ali na frente, onde fica o Aron HaKodesh, onde tem um tapete, e a priori, temos mitzvah de Birkat Kohanim mesmo que só tenha um Kohen. Mas caso tenham 2 Kohanim, se fala no Tzibur Kohanim. Na Torá está escrito Amor Alehem. Tem a mitzvah de falar para eles no plural. Então daqui parece que a mitzvah de Birkat Kohanim é somente quando tem pelo menos 2 Kohanim. Então quando tem 2 Kohanim, se fala Kohanim ou Hazan, de acordo com o costume, alguns costumes Ashkenazim, ou alguém do Tzibur, dependendo realmente do costume. Mas aí os dois Kohanim, ou caso tenha só um Kohen, o Kohen ele sobe na parte da frente da sinagoga, onde geralmente tem um tapete, ele precisa tirar os sapatos, lembrando dos Kohanim que trabalhavam no Beit HaMikdash. Embora os Kohanim trabalhavam descalços, aqui não teria problema usar meias ou algo do tipo, e o costume é que quando chega-se na Brachá de Iretze, que fala dos Korbanot, fala do Beit HaMikdash, é o momento em que os Kohanim vão em direção ao Birkat Kohanim. Agora, durante Birkat Kohanim, o costume é que todos os Kohanim se cobrem as mãos e cobrem o rosto. Isso para que ninguém se distraia durante as brachot. Se os Kohanim, às vezes tinham um Kohanim que tinham algum defeito, alguma deficiência, isso podia chamar a atenção. E as pessoas que estavam ouvindo Birkat Kohanim iam se concentrar na aparência desse Kohen e não na brachá. Por isso, o costume entre os Kohanim é de cobrirem as mãos e o rosto. Os pés, como a gente disse, pode ser usado meia, mas caso um Kohen tenha alguma coisa no pé que realmente vai chamar a atenção das pessoas, vai distrair as pessoas de Birkat Kohanim, ele não deve subir para Birkat Kohanim. Agora, a mitzvah de Birkat Kohanim não é somente para os Kohanim, é uma mitzvah também para Bnei Israel. Bnei Israel tem uma mitzvah especial de receber essa brachá dos Kohanim, então funciona para os dois lados. Quando começa o Birkat Kohanim, o costume é que o Hazan fala palavra por palavra das 3 brachot para os Kohanim. O Hazan fala uma palavra, os Kohanim repetem. Assim, nos 3 psukim de Yevarechecha, Hashem veishmerecha, os 3 psukim são falados palavra por palavra. Agora, o Hazan não precisa falar isso baixo, ele pode falar isso alto, e pelo contrário, ele deve falar isso alto para que os Kohanim ouçam direito o que ele está falando, só não falar mais alto que os Kohanim, mas ele não tem que falar as brachot baixo. Depois que se fala o nome de Hashem, se costuma falar Baruch Hu, Baruch Shemo, e no fim de cada um dos 3 psukim se responde Amém. Yevarecha Hashem veishmerecha, quando os Kohanim falam veishmerecha, todo mundo responde Amém. Essas são basicamente as alachot ligadas a Birkat Kohanim, questão de Netilat Yadayim, os Kohanim fazem a brachá e
os Israelim ou Levim também devem ficar na frente dos Kohanim para receber a brachá. Assim, dependendo do Beit HaKnesset, às vezes tem lugares que são exatamente do lado do Aron HaKodesh. E quem estiver no lugar do lado do Aron HaKodesh, e não for um pouquinho para trás, ele vai estar atrás dos Kohanim. Então, nessa situação, a pessoa não está fazendo parte da brachá. Todo mundo deve se colocar do lado ou na frente dos Kohanim, mas não na parte de trás. Em breve seguiremos no próximo capítulo.